Olá, caríssimos alunos. Meu nome é Flávio Quinopedron. Para que possamos fazer um aporte inicial à nossa disciplina, eu gostaria de fazer uma advertência inicial. É extremamente comum a gente ouvir pessoas na prática, ora fazendo referência à expressão hermenêutica e ora fazendo referência à expressão interpretação, como se sinônimas estas fossem. Se nós voltarmos historicamente, entretanto, a cada uma dessas expressões, nós veremos que elas vão adquirir conteúdo e sentido diferente. É extremamente importante que vocês percebam que, na realidade, a hermenêutica ela vai constituir algo muito mais amplo do que a mera interpretação. A hermenêutica constitui-se como um verdadeiro ramo do saber humano, preocupado não apenas com a interpretação, mas com o processo de compreensão e entendimento do ser humano sobre sua realidade. Bom, a palavra hermenêutica ela vai ser usada pela primeira vez pelos gregos. Os gregos, na realidade, utilizam duas expressões da qual discutem-se os técnicos sobre qual deveria ter dado origem à ideia de hermenêutica. No grego antigo, nós vamos encontrar um verbo, que é o verbo hermeneuem, e também encontraremos um substantivo, que é o substantivo hermeios. Ambas as expressões referem-se necessariamente à figura mitológica do deus Hermes. Hermes é um deus presente na mitologia grega, que é dotado de duas faces. Hermes funciona como mensageiro dos deuses para os seres humanos. Isso porque na mitologia grega, os deuses não eram capazes de falar a língua dos homens. Hermes, entretanto, era o único deus com essa habilidade, uma vez que ele possuía dois rostos. Em um rosto, ele conseguia ouvir a mensagem dos deuses e com o outro rosto ele conseguia se comunicar com nós, seres humanos. É interessante também que quando nós voltamos ao vocábulo hermenêutica no grego, nós vamos encontrar também algumas referências exatamente aos sacerdotes do oráculo de Delfos em Atenas. O oráculo de Delfos é o famoso oráculo que despertou Sócrates para a sua filosofia. O oráculo de Delfos ele representa um templo para se comunicar especialmente com o deus Apolo. E aí, os seus sacerdotes, hermeios, era exatamente aquela pessoa a qual o grego ia fazer perguntas e ele supostamente seria capaz de comunicar com Apolo e obter de Apolo as respostas e anseios a que o seu indagador fazia referência. Quando nós vamos para o latim, quando a gente vai para a Roma Antiga, na realidade, nós vamos perceber que a expressão hermenêutica ela não está presente. O que nós temos, na realidade, é a expressão interpres. E interpres, em latim, significa previsão do futuro ou dos acontecimentos. Por que, na realidade, é extremamente importante a gente fazer essas considerações? A hermenêutica ela é uma disciplina que, ao longo da sua estrutura, ela vai ter duas formas de compreensão. Num primeiro momento, a filosofia vai resgatar a ideia de hermenêutica num caráter instrumental. Essa instrumentalização da hermenêutica será exatamente o desenvolvimento de técnicas, de métodos, para se interpretar as coisas, principalmente as obras, levando aqui obras ao seu elemento textual, ou seja, uma obra pode ser tanto um livro, pode ser uma carta, pode ser um poema, pode ser uma música, mas é um texto do qual o seu intérprete busca obter e extrair dele um sentido. Por outro lado, a hermenêutica vai se desenvolver para uma nova fórmula após meados do século XX. Em meados do século XX, nós vamos descobrir a hermenêutica agora com o seu sentido ontológico. Ela deixa de ser uma ferramenta, ela deixa de ser uma técnica, um conjunto de métodos a serviço de um intérprete e ela passa a se preocupar com a compreensão humana no seu sentido mais amplo. Quando nós voltamos ao passado da hermenêutica, nós vamos encontrar na Idade Média o seu primeiro uso.
Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, vai ser o primeiro grande pensador a se preocupar com o problema da interpretação dos textos. No caso de Agostinho, o texto a ser interpretado era essencialmente a Bíblia cristã. Agostinho tem um problema, ou seja, como ler a Bíblia. Quando a gente pensa normalmente num processo de interpretação, a grande maioria das teorias da literatura durante um determinado momento da nossa história vai buscar creditar ao seu autor, ao criador do texto, toda a fonte de significado ou toda a fonte decisiva para se compreender uma determinada passagem. No caso de Agostinho, o grande problema vem exatamente pelo fato de não termos como perguntar ao autor do texto bíblico o que é que determinada passagem ou o que determinado livro gostaria de se dizer. Então, Agostinho tenta desenvolver uma técnica de interpretação que, na realidade, representará muito no futuro a nossa chamada interpretação gramatical, no qual, para se primeiro compreender um texto, eu tenho que entender os elementos literais, os signos linguísticos que compõem aquela frase. Em um segundo momento, caso ainda não seja possível uma compreensão mais ampla desse texto, Agostinho vai então nos levar para uma interpretação que busque conjugar aquela passagem com o universo completo da obra e, consequentemente, retornar àquela passagem. Ou seja, se eu, em determinado momento, estou lendo um versículo da Bíblia e não consigo compreender esse versículo, Agostinho me sugere que eu decomponha linguisticamente as palavras que formam esse versículo. Ou seja, por meio dessa decomposição, eu vou identificar qual é o sujeito da oração, eu vou identificar o verbo, eu vou verificar o predicado, eu vou verificar um complemento, eu vou verificar um objeto e assim por diante. Por meio dessa análise sintática, poderia ser suficiente ao intérprete e, consequentemente, ele obteria o sentido daquele texto. Caso isso não fosse possível, porque ele não conseguiu compreender o significado de determinada palavra, a proposta de Agostinho, então, seria conduzir o intérprete a uma leitura global do texto e verificar onde mais, nesse texto, essa mesma palavra ou essa mesma expressão é repetida para tentar, comparativamente, chegarmos a um sentido comum. Por meio dessa comparação, o intérprete voltaria à passagem originária, à passagem duvidosa, e tentaria completar o seu sentido. Contudo, a proposta de Agostinho acaba por ser interrompida quando o movimento da Igreja Católica desenvolve e afirma a hegemonia e o monopólio da interpretação bíblica pelo papado. A partir desse momento, não há mais que se falar em uma técnica de interpretação como a que propunha Agostinho. A ideia de que o papado torna-se agora o grande centro monopolizador da interpretação significa que qualquer dúvida ela tem que ser remetida ao papado e a interpretação dada pelo papado será consequentemente considerada como sagrada, uma vez que o papado representa a exata manifestação da religião, a exata manifestação da entidade religiosa aqui na Terra. Ou seja, esse dogma da Igreja determina para nós que o Papa é o representante direto e escolhido pela divindade. Logo, questionar a interpretação do Papa representaria questionar a escolha da divindade, ato que por si só remeteria a uma heresia. Heresia que na Idade Média era exatamente combatida com o Tribunal da Santa Inquisição. Então, o que vai acontecer, caríssimos alunos? A hermenêutica se perde no curso do movimento do catolicismo e ela só volta a ser redescoberta no curso do movimento protestante, exatamente com os trabalhos de Lutero. Quando Lutero tenta desafiar a Igreja Católica e apresenta para nós a quebra do monopólio da interpretação bíblica pelo papado, ele volta e redescobre as mesmas técnicas de interpretação que Agostinho havia desenvolvido na Bíblia.
É extremamente importante que a gente não perca de vista o fato de que Lutero, quando ele diz que o papado não é o único centro que pode interpretar a Bíblia e que, na realidade, o texto bíblico ele deve ser interpretado por cada fiel, ele não está pulverizando esse trabalho de interpretação em um grupo de subjetivismos. É extremamente importante, e eu quero marcar desde já, que interpretação para fins de uma teoria hermenêutica não é sinônimo de subjetivismo. Ou seja, a ideia de que interpretar um texto é um ato interno meu e cada um pode ter a interpretação que quiser, não faz parte dos propósitos da hermenêutica filosófica. Na realidade, o que Lutero está dizendo é que para interpretar a Bíblia é necessário buscar a verdade por detrás do enunciado. Essa verdade por detrás do enunciado, ela tem sim como ser atingida por todos os fiéis e, consequentemente, para isso, o fiel precisa conhecer e manipular as técnicas de interpretação descobertas já em Agostinho. Ou seja, de um lado, lançaremos mão da interpretação gramatical e, caso essa não seja suficiente, a proposta que Lutero nos faz é utilizarmos também uma interpretação sistemática. Da mesma forma que Agostinho, Lutero, então, está ressaltando a importância da interpretação e dessas duas técnicas interpretativas. Entretanto, quando nós avançamos academicamente e caminhamos para o movimento do iluminismo, nós vamos perceber que a hermenêutica volta a cair em desuso. Ela volta a cair em desuso de uma maneira tão drástica, tão terrível, que inclusive nas faculdades europeias volta-se a crer que a interpretação é um ato individual e subjetivo. Então, consequentemente, eu poderia pegar um determinado poema e eu teria uma interpretação e cada um de vocês teria uma interpretação totalmente diferente. Isso seria natural, tão natural e, na realidade, tão mágico que dois autores, Wolff e Esch, acreditavam que, na realidade, a hermenêutica representaria um dom. O que significa isso? Ou o sujeito nasce com esse dom e, consequentemente, ele é capaz de pegar um texto, pegar um poema, pegar uma música e interpretá-la, ou, consequentemente, ele não nasceu para isso. É mais ou menos como a gente fosse pensar, quer dizer, algumas pessoas nasceram com o dom de cantar, nasceram com o dom do futebol, nasceram com um dom culinário e elas não precisam estudar, elas não precisam desenvolver técnicas. Aquilo simplesmente flui, como se saísse da alma, do interior, do coração dessa pessoa. Wolff e Esch exatamente partiam desse raciocínio. Então, na realidade, eles dizem o seguinte: ou você nasce com o dom da interpretação, ou você não nasce. E aí, consequentemente, as ciências humanas, as ciências que dependiam da arte da interpretação, como, por exemplo, o direito, como a literatura, como a história, elas demandariam profissionais vocacionados. É exatamente um aluno de Wolff, um aluno de Esch, chamado Friedrich Schleiermacher, que vai contrapor essa ideia. Schleiermacher está exatamente preocupado com o fato de que a interpretação humana não pode ser simplesmente o dom. Schleiermacher está no movimento do iluminismo, movimento este que enaltece a ciência humana, que enaltece a liberdade do ser humano e a liberdade do ser humano ser aquilo que ele quiser e desejar. Logo, Schleiermacher imagina o seguinte: eu posso aprender a interpretar. Ou seja, tem que haver uma ciência, e ele batiza essa ciência de hermenêutica, que ensinará a cada ser humano que assim queira como interpretar os textos. Não apenas um texto específico, não é uma interpretação da lei, uma interpretação de um documento histórico, mas o que Schleiermacher está tentando nos oferecer é uma teoria hermenêutica mais geral. Exatamente por isso, a sua teoria hermenêutica geral, ela está preocupada em não polarizar ou adjetivar a hermenêutica.
A hermenêutica aqui em Schleiermacher é a ciência da compreensão. É a ciência que está ligada ao como cada ser humano compreende um texto. E exatamente por meio de técnicas, por meio de métodos, ele consegue chegar a um determinado raciocínio, a uma determinada interpretação. Novamente, eu preciso que vocês entendam que Schleiermacher não é um relativista. Schleiermacher não está dizendo para nós que cada um pode ter a interpretação que quiser. Ao contrário, em seu debate com os seus professores, Wolff e Esch, Schleiermacher tenta mostrar para nós que por meio dos seus métodos hermenêuticos, todos os intérpretes seriam capazes de chegar ao mesmo resultado. Meus caríssimos alunos, a gente tem que lembrar nesse momento que nós estamos no início da modernidade. Nós estamos no século XVIII e, por força do iluminismo, só é ciência aquilo que puder ser, pela experiência, repetido, testado, demonstrado empiricamente. Logo, o que Schleiermacher está tentando nos conduzir é o raciocínio de que a hermenêutica é uma ciência. É uma ciência porque trabalha com métodos. É uma ciência porque pode ser demonstrada e que produz um raciocínio verdadeiro. Verdadeiro porque eu, Flávio, posso realizar o experimento hermenêutico de Schleiermacher e chegar a um determinado raciocínio, a uma determinada interpretação. E qualquer um de vocês, na concepção de Schleiermacher, seguindo os mesmos passos que eu, também é capaz de chegar. Schleiermacher está dizendo para nós algo extremamente importante. Ele está dizendo para nós que se duas pessoas pegam o mesmo texto e interpretam coisas diferentes, há um erro metodológico nesse resultado. Ou seja, elas não estão sendo fiéis à metodologia por ele desenvolvida. Porque se assim o fosse, todo mundo deveria chegar a um resultado comum. Isso é extremamente importante. Pensem aqui, por exemplo, o trabalho de um historiador que precisa, através da leitura de um documento histórico, entender o que aconteceu naquela situação, naquele momento, naquela realidade. Se houvesse uma polêmica sobre o que aquele documento quer dizer, se dois historiadores divergissem sobre qual o sentido do documento, ou se determinado fato trazido pelo documento é verdadeiro ou é falso, nós não poderíamos apoiar a ciência da história nessas bases. Ou seja, nós pulverizaríamos a história novamente numa zona de relativismo, numa zona de verdadeiros achismos, do qual nada é verdadeiro, nada é científico, nada pode nos trazer a segurança do que aconteceu. A mesma coisa, pensem comigo, como é que seria possível o trabalho do direito? Imagina que um determinado juiz virasse e dissesse o seguinte: não, mas eu interpreto determinado dispositivo do Código Penal assim. Um outro diria: não, eu interpreto assado. Bom, tudo bem. E o réu, como é que ele fica? Ele fica à mercê dessas interpretações? Ou seja, ele fica diante de uma questão de sorte, se ele pegou o primeiro juiz para julgar o caso dele, bom, que bom, esse juiz tem a mão mais pesada, esse juiz tem a mão mais leve, então isso vai facilitar para ele vai ter uma sentença, digamos assim, menos rigorosa. Por outro lado, o juiz B é um juiz mais linha dura, é um juiz rigoroso, é um juiz filiado ao movimento chamado movimento do direito e da lei e da ordem, que tem na sua pena um peso diferenciado, ou como que ficaria, consequentemente, o tratamento isonômico? Ou seja, dois condenados ao mesmo fato, dois condenados recebendo uma interpretação de um mesmo dispositivo diferente. Schleiermacher, então, quando ele funda a sua teoria hermenêutica, ele funda uma teoria hermenêutica geral. Não é do direito, não é da história, não é da literatura, não é da economia. Ao contrário, ele oferece uma disciplina que tem um eixo comum. Consequentemente, ele recebia em seus cursos alunos das mais variadas áreas das ciências humanas. Todos que estavam tendo que lidar
na sua formação, com o problema da compreensão, com o problema do entendimento, com o problema da interpretação, precisavam aprender o método schleiermacheriano. E é exatamente esse método que nós vamos então conversar agora. Bom, como raciocinava Schleiermacher? Schleiermacher tomava como ponto de partida a ideia de que eu poderia pegar um determinado texto e dele ter uma leitura tranquila, fluida, sem problemas, sem tropeços, sem mal-entendidos. Atenção para essa palavra. A expressão mal-entendido em Schleiermacher é uma expressão extremamente importante. Schleiermacher diz para nós que se eu pego um texto e leio esse texto, sem dúvidas, esse texto não me suscita nenhuma controvérsia, nenhum defeito de interpretação, eu não preciso da sua teoria hermenêutica. Ou seja, a teoria hermenêutica de Schleiermacher começa exatamente quando o leitor do texto se depara com uma passagem desse texto dentro da qual ele não consegue expressar um sentido. Ou seja, ele literalmente trava. Aquela passagem impede que o seu leitor siga adiante e, consequentemente, é esse mal-entendido, esse defeito de leitura ou defeito de compreensão que vai fazer com que o intérprete necessite da metodologia schleiermacheriana. O que Schleiermacher, então, imaginou? Ele desenvolve dois grupos metodológicos. O primeiro grupo metodológico, ele o batiza de método comparativo. O segundo grupo metodológico, ele vai batizá-lo de método divinatório. Vamos para o primeiro, depois eu retorno e farei algumas observações acerca da metodologia divinatória. O primeiro método, o método comparativo, não traz nada de diferente dos contributos que a hermenêutica já havia recebido na Idade Média e no movimento protestante. O que Schleiermacher faz para nós é apenas explicitá-los. Então ele coloca para nós que o primeiro passo para dissolver esse mal-entendido, para desenvolver uma compreensão uniforme entre todos os leitores sobre o que o texto quer dizer, nós temos que fazer uso de uma técnica gramatical. A técnica gramatical de Schleiermacher conjuga simultaneamente uma interpretação sintática e uma interpretação semântica do texto. O que significa isso, caríssimos? A interpretação sintática exige do seu intérprete decompor a frase em estruturas menores e, tal qual já havia feito Santo Agostinho, identificar sujeito, verbo, predicado, objeto e etc. A interpretação semântica, ela está preocupada com o sentido de cada palavra no texto. Nós fazemos uso dessa interpretação semântica todas as vezes em que nós abrimos um texto, encontramos uma palavra ou uma expressão sobre a qual nós não temos como compreendê-la e exatamente abrimos um dicionário. Ou seja, o método comparativo schleiermacheriano, no seu sentido gramatical, nada mais é do que munir ao intérprete dos conhecimentos linguísticos daquele texto, tanto através de uma utilização de uma boa gramática, quanto de um bom dicionário. Quer dizer, na primeira etapa do raciocínio comparativo, Schleiermacher nos diz o seguinte: para ser um bom intérprete eu preciso conhecer a gramática, conhecer o vernáculo, conhecer a língua daquele texto. E por outro lado, eu preciso conhecer os significados daquela expressão e para isso eu preciso de um bom dicionário. Um dicionário que muitas vezes não é um dicionário coloquial, não é um dicionário geral. Afinal de contas, se nós estivermos lendo um texto de economia, nada melhor seria que utilizarmos um dicionário de economia. Se se trata de um texto jurídico, abriremos então um dicionário jurídico. Se se trata de um termo, um texto médico, abriremos um dicionário médico e assim por diante. Contudo, Schleiermacher traz para nós que o texto necessita também conjugar a passagem mal entendida, a passagem nebulosa com a sua totalidade. Nesse momento, Schleiermacher desenvolve um raciocínio que ele vai chamar de circularidade hermenêutica.
que seria a circularidade hermenêutica? Seria exatamente a capacidade do intérprete conjugar a parte com o seu todo e voltar o todo para a sua parte. Através desse trânsito, dessa dinâmica, em que nós lemos uma parte, lemos o todo, voltamos à parte, o intérprete descobriria o sentido objetivo daquela passagem e seria, consequentemente, capaz de compreender a totalidade do texto de maneira, inclusive, simultânea. Só que isso pode não ser suficiente. Schleiermacher imagina, então, que é necessário, dentro do método comparativo, nós utilizarmos de algo um pouco mais complexo. Schleiermacher batizará essa nova técnica da técnica psicológica, ou seja, a metodologia psicológica schleiermacheriana é a metodologia que vai tentar buscar a ideia, a vontade, o propósito consciente do autor no momento em que ele se sentou e escreveu não apenas o todo, como aquela passagem particular. Schleiermacher acreditava, uma vez que ele ainda não conhecia os trabalhos da psicanálise freudiana, que todo texto ele é produto da consciência de uma determinada pessoa. Ou seja, todo texto, como se, por exemplo, eu escrevesse uma carta, um e-mail para cada um de vocês, escrevesse uma música, por detrás das minhas palavras há um elemento de intencionalidade, há um propósito. Ou seja, eu estou escrevendo esse e-mail porque eu quero dizer algo. Eu estou escrevendo essa música porque eu quero passar determinada mensagem. E com isso, Schleiermacher aproxima a hermenêutica de uma espécie de diálogo do intérprete com o autor do texto. Um diálogo, entretanto, onde esse autor detém a verdade sobre a sua obra, uma vez que foi ele mesmo quem a fez. Consequentemente, o trabalho do intérprete nessa segunda parte metodológica é descobrir aquilo que o autor não disse em um seu texto. Bom, nesse momento eu acredito que vocês vão me perguntar, bom, Flávio, como é que isso é feito? Quer dizer, como é que Schleiermacher acreditava que era possível trabalharmos a psicologia, o interior, a mente do criador daquele texto? Meus caríssimos, Schleiermacher, então, ele tem uma proposta. A proposta da sua metodologia psicológica nos leva a estudarmos agora não apenas o texto que nós queríamos conhecer, mas todos os textos produzidos por aquele autor. Consequentemente, a circularidade hermenêutica reaparece. Aquele texto particular é apenas parte de uma grande obra que aquele autor desenvolveu. Então, aquela parte tem que ser inserida de uma maneira lógica, de uma maneira racional, em o todo das criações daquele autor. Imagina, por exemplo, que se eu quero compreender, consequentemente, uma determinada poesia de alguém, como, por exemplo, se vocês me permitem, Carlos Drummond de Andrade. Se eu pegasse aquele poema específico do Drummond e eu não conseguisse compreender determinada passagem, mesmo tendo operado a metodologia gramatical, mesmo tendo decomposto toda a estrutura daquele texto, verificado gramaticalmente, sintaticamente, cada frase, cada oração, verificado o significado de cada palavra num bom dicionário, e ainda assim eu ainda não conseguisse compreender, Schleiermacher diz, volte agora aos outros textos de Drummond. Vamos ver onde ele usa essa ideia, às vezes essa metáfora que aqui está, reaparece em uma outra poesia, reaparece em um outro texto, às vezes em uma crônica, e consequentemente a relação parte e todo reaparece na metodologia psicológica em uma versão ampliada. Entretanto, a metodologia psicológica de Schleiermacher não para por aí. Schleiermacher exige que um bom intérprete, ele conheça não apenas a obra do seu autor, ele conheça a vida do seu autor. Porque a partir desse momento,
Schleiermacher acredita que a vida de cada um de nós produz em nossas obras, em nossas criações, determinados sentidos únicos e particulares. Então, consequentemente, Schleiermacher dirá para nós que se quando o autor, Drummond, escreveu o poema X em um determinado contexto de sua vida, esse contexto imprimiu na personalidade de Drummond determinados fatos, determinados acontecimentos que ele gostaria de dividir conosco. Então, consequentemente, a chave da interpretação psicológica está na reconstrução da biografia do autor. Por meio dessa biografia, nós teríamos agora um todo ainda maior que o todo de suas obras, um todo de um conjunto de informações, muitas vezes não escritas pelo próprio autor. Às vezes aquele autor ele não nos deixou uma espécie de autobiografia ou comentário sobre a sua obra. Então nós vamos escavar historicamente, através de outros textos, através de biógrafos desse autor, o que ele viveu, o que ele pensou, para compreendermos o que ele quis nos dizer com determinado texto. Será por meio dessa interpretação psicológica que nós vamos complementar a interpretação gramatical e atingirmos a completude do seu método comparativo. Por isso, inclusive, é que o método recebe esse nome. Ou seja, o tempo inteiro o intérprete compara parte todo do texto, parte todo do texto com os textos, parte todo dos textos com a vida do seu autor. E é nesse vai e vem, é nessa circularidade que nós vamos podendo cientificamente construir uma única interpretação sobre determinado texto ou determinada passagem de um texto. Entretanto, Schleiermacher percebe que muitas vezes o método comparativo não é suficiente. Às vezes o é. E, necessariamente, se nós formos capazes de estabelecer um consenso dentro da comunidade científica sobre aquele texto apenas com a metodologia comparativa, pararíamos nela, não precisaríamos seguir adiante. Mas, quando ela não nos mostra suficiente, Schleiermacher então nos propõe lançarmos mão daquilo que ele denominará de metodologia divinatória. Muito cuidado, porque essa ideia, essa expressão, metodologia divinatória, ela aparece em um livro chamado Hermenêutica e Crise, traduzido para o português do Schleiermacher. Entretanto, se nós formos ao original, ao texto em alemão, nós vamos perceber que o tradutor brasileiro não foi muito feliz. Afinal de contas, a ideia, ou pelo menos quando ouvimos a expressão metodologia divinatória, parece nos remeter à ideia de uma divindade, de uma espiritualidade. E não é bem isso. Schleiermacher, na realidade, vindo do alemão, ele preferiria a tradução metodologia adivinhatória. O que significa isso, caríssimos? Schleiermacher está dizendo para nós que em alguns momentos o intérprete deverá lançar mão de recursos não escritos para interpretar uma determinada obra. Como assim, Flávio? Vocês vão me perguntar. O que ele está querendo dizer? Quando o intérprete pega um livro, no momento em que ele olha para o livro, ele já começa a lançar-se perguntas sobre o que aquele livro então tentaria nos dizer. O que Schleiermacher está dizendo para nós é que aquele ditado popular que diz que nós não devemos julgar um livro pela capa está errado. Na realidade, Schleiermacher diz, nós julgamos um livro pela capa. Nós julgamos tudo pelas suas aparências, porque exatamente essas aparências complementam o sentido da nossa leitura. Então, consequentemente, quando eu pego um livro, pela capa do livro, eu já começo a criar interpretações sobre o que aquele livro gostaria de me dizer. Se aquele livro, por exemplo, ele tem gráficos, ele tem ilustrações, ele tem fotografias, esses elementos não linguísticos
complementam o sentido e permitem ao seu intérprete um acesso melhor ao que o texto deveria nos dizer. Schleiermacher diz também que o método adivinhatório auxilia o intérprete no momento em que o intérprete, quando pega-se o livro, pega-se o texto, ele procura outros elementos além do autor. Às vezes aquele livro, ele tem uma orelha, e aquela orelha tem um resumo, tem uma resenha, tem comentários de outro autor sobre aquele livro. Ou seja, o método adivinhatório conduz de uma maneira não linguística o intérprete ao caminho trilhado pelo autor na criação do seu próprio texto. Na realidade, como Schleiermacher imagina que se trata de um diálogo entre autor e o seu leitor, autor e o seu intérprete, o método adivinhatório, ele usa como se, por exemplo, vocês que me assistem, percebem na expressão do meu rosto, no meu gesticular, no meu tom de voz, informações importantes que facilitam a compreensão exatamente da minha fala. Então, Schleiermacher diz que o método comparativo é um método linguístico. O método adivinhatório é a utilização de recursos não linguísticos para a compreensão do sentido daquele texto. E nós, seres humanos, usamos o tempo inteiro esse recurso. Ou seja, usamos desses elementos não linguísticos para compreender aquilo que o texto nos diz. Mas, atenção, todo trabalho, toda tentativa que Schleiermacher está trazendo para nós não nos faz abandonar a ideia de verdade no texto. E a verdade no texto trazida por Schleiermacher é a verdade do seu autor, é a intenção do seu autor. Intenção enquanto conteúdo racional, enquanto aquilo que o autor nos quis dizer. E isso é extremamente importante, porque o seu autor será o parâmetro para a verdade daquele texto. Isso nos faz lembrar uma determinada situação. Em minhas aulas de hermenêutica, eu gosto sempre de trazer esse exemplo para ilustrar um pouco mais como é que funciona a metodologia desenvolvida por Schleiermacher. Vocês já devem ter percebido, até pelo exemplo anterior do poema de Drummond, que eu sou um fã desse poeta itabirano. Drummond, em uma de suas últimas entrevistas ao programa Roda Viva da TV Cultura, exatamente num determinado momento em que uma polêmica sobre uma de suas obras se estabeleceu, o que aconteceu? Um texto de Drummond foi utilizado no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, mais ou menos na década de 80. E Drummond, ainda vivo, ficou tão feliz nessa homenagem que ele mesmo, e ao mesmo tempo curioso, ele mesmo se inscreveu na prova do vestibular. Ele mesmo respondeu às perguntas sobre o seu texto. E, para surpresa de alguns, Drummond foi reprovado na prova de literatura. Ou seja, a banca havia desenvolvido uma interpretação do poema de Drummond diferente que o próprio Drummond havia tido. Drummond, então, quando respondeu, ele levou como ponto de partida exatamente aquilo que ele conhecia sobre o seu próprio texto. Entretanto, a banca não seguiu a mesma conclusão. Bom, essa polêmica se instaurou porque exatamente as redes de comunicação viram Drummond indo servir ao exame de vestibular e exatamente começaram a discutir com Drummond sobre as suas respostas. Bom, no momento em que o gabarito oficial foi divulgado e as respostas de Drummond eram diferentes das respostas da banca, a polêmica, a celeuma estava instaurada. E o programa Roda Viva, então, convidou o Drummond para falar, para conversar com repórteres, professores de literatura, acerca daquele acontecimento. Um determinado professor de literatura
de uma universidade que eu não me lembro, mas não era uma universidade mineira, extremamente apegado à teoria de Schleiermacher, perguntou para Drummond, então, afinal de contas, o que aquele texto queria dizer. Ou seja, qual o significado que Drummond daria para o texto. Como a banca deveria ter estabelecido o seu critério de gabarito a partir do que Drummond, então, gostaria que o texto fosse. Entretanto, caríssimos, Drummond não é um schleiermacheriano. E exatamente, de uma maneira bem mineirinha, ele tentou se esquivar dessa responsabilidade. Ao invés dele responder, ele volta a pergunta para o seu entrevistador e lhe diz o seguinte: o que o senhor entendeu do meu texto? Esse sujeito não ficou satisfeito com a resposta de Drummond. Ele queria saber qual era a intenção desse autor. Como o Drummond tentou passar a sua mensagem e qual era a mensagem que esse texto então vincularia. Drummond, novamente, tentando se esquivar, volta a dizer: olha, mas você gostou do meu poema? Meu poema agradou? E o entrevistador diz: olha, esse poema para mim, ele é fantástico, ele é genial, mas eu quero que o senhor me diga como então interpretá-lo. Se nós não sabemos interpretá-lo, se a banca da Universidade Federal de Minas Gerais errou na interpretação, qual é a interpretação correta? E Drummond volta novamente a pergunta. Ele diz: olha, o que você entendeu? Vamos discutir, mas me conta a sua versão. E esse sujeito, ele vai, consequentemente, cutucando Drummond, até que, num determinado momento, Drummond, já um pouco sem paciência, vira para o sujeito e diz o seguinte: olha, tem muita gente que vai interpretar esse poema como um poema em que supostamente eu escrevo para uma pessoa a quem eu tenho um grande sentimento afetivo. Já vi professores de literatura dizerem que esse poema representa o meu primeiro amor, o meu amor da adolescência que eu tive para uma prima minha e que supostamente teria dedicado a ela esse poema. Outros autores dizem que, na realidade, esse poema representa um tipo diferente de amor, um amor que eu estaria declarando à minha mãe. E outros autores fazem N outras interpretações, sempre vinculando a essa temática. Mas, meu caríssimo entrevistador, qual é a interpretação do senhor? O senhor acha que eu fiz para minha mãe? O senhor acha que eu fiz para essa minha prima, amor da minha adolescência? O senhor acha que eu fiz para minha esposa, para minha filha? Qual a interpretação? E o sujeito volta novamente a cutucar Drummond, até que Drummond vira e diz o seguinte: olha, você quer saber? Esse poema eu fiz para uma gata. Eu tinha uma gata velha, de rua, catei ela apareceu no meu quintal, eu comecei a cuidar dela, a bichinha toda perebenta, não resistiu e morreu. Ela morreu num dia que eu estava no sofá assistindo televisão e eu fiquei olhando a bichinha estribuchar. Fiquei sentido com aquilo e escrevi um poema. Agora, se você vai tomar a partir de diante o meu poema como poema do qual o autor escreveu para gata morta, você vai ter a pior interpretação que você pode ter do meu texto. Ela pode ser talvez a mais verdadeira em termos do que me passou, mas com certeza não era aquilo que eu quis dizer. Não era o meu propósito, não havia uma intencionalidade nesse poema. E na realidade essa história, ela é extremamente importante para que a gente perceba os limites da interpretação de Schleiermacher. Esses limites, eles vão ser realçados por um discípulo de Schleiermacher, que será Dilthey. Dilthey, ele vem na sequência, ele estuda exatamente as pesquisas que Schleiermacher havia desenvolvido para radicalizar a proposta de uma teoria hermenêutica já em Schleiermacher. Qual que é o grande ponto? Dilthey está preocupado com a falta de um método científico comum para as ciências humanas.
Ele acredita que, na realidade, as ciências humanas padecem de um elemento metodológico comum. Por exemplo, no caso das ciências naturais, nós temos a matemática. Ou seja, a física usa da matemática, a química usa da matemática, a biologia usa da matemática para dialogar, para desenvolver um ponto de aporte. Dilthey pensa então, a hermenêutica descoberta por Schleiermacher pode fornecer essa função. Uma função comum, que servirá ao direito, que servirá à economia, que servirá à história, servirá à geografia, servirá a um conjunto de saberes que nós chamamos então de ciências humanas. Supostamente, por meio dessa metodologia, Dilthey quer superar o complexo de inferioridade que as ciências humanas então tinham no iluminismo. Ora, para os autores da ciência natural, para os autores da física, para os autores da química, as ciências humanas tinham um certo, digamos assim, descrédito. O físico, o químico, ele olha para o cientista das ciências humanas e pensa o seguinte: esse cara não é um cientista, ele não tem um método, ele não tem uma experiência. Esse cientista não é capaz de uma repetição de acontecimentos provar para mim que aquilo realmente aconteceu. Pensem comigo. Um físico, em um determinado experimento, ele pode, consequentemente, pegar um recipiente de vidro, capaz de receber calor, colocar água e pôr fogo. Bom, quando a temperatura atingir 100 graus, ela ferve. E o físico diz, você pode fazer isso em casa. Ou seja, pegue novamente um novo recipiente, coloque água e aqueça. Em 100 graus Celsius ele ferve e ele vai ferver assim sempre. Ou seja, ele fervia na época dos nossos avós, ele ferve hoje, ele fervia na Idade da Pedra e ele vai ferver daqui a 10 mil anos no futuro. É uma certeza, é um fato. Um mesmo físico newtoniano, por exemplo, ele pode pegar um objeto e soltar esse objeto. O que vai acontecer? Esse objeto cai. Ele vai cair hoje, ele vai cair amanhã, e ele caiu ontem. E assim as ciências naturais criam a ideia de verdade e a ideia de previsibilidade. É uma ideia testada, é uma ideia empírica, experimentada. Mas e nós? E nós, cientistas humanos? Como é que a coisa fica? Ou seja, nós não temos esse padrão de experiência. Schleiermacher tentou nos dar, mas o caso de Drummond nos mostra exatamente a fragilidade dessa teoria. Dilthey, então, ele pensa ser capaz de corrigir o erro de seu mestre. Qual que é o grande ponto? Dilthey quer radicalizar a metodologia psicológica de Schleiermacher. Entretanto, Dilthey está em um outro contexto, em um outro tempo. E, principalmente no tempo de Dilthey, a psicologia sofre um grande impulso com a inserção da psicanálise freudiana. Dilthey, então, foi correspondente de Freud. E, através dos estudos dos trabalhos de Freud, Dilthey leva em conta que nem toda obra é produto consciente do seu autor. Ou seja, como Freud vai dizer, a nossa personalidade ela é tricomposta, ela tem 3 unidades. Eu tenho, consequentemente, o meu racional, o meu ego, eu tenho um superego como uma entidade moral normativa que define a minha conduta, ou seja, o superego é aquela vozinha interna que nos diz como devemos fazer ou nos critica quando as coisas saem errado. E eu tenho o id, o inconsciente, que na realidade não nos fala, ele simplesmente manifesta. Manifesta em nossos sonhos, manifesta em nossos atos falhos, manifesta a todo momento, rivalizando com o nosso consciente. Ou seja, na perspectiva freudiana, nós somos muito mais fruto de um inconsciente que foi formado não por nós, mas pelo nosso contexto, do que necessariamente um controle dos nossos atos. Freud percebe que, consequentemente, toda fala
Todo ser humano, ele não é um robô, ele não é mecânico. E é o inconsciente que se manifesta. Ou seja, o meu gesticular, na maioria das vezes, ele não é controlado. Ninguém, ao realizar uma exposição, ele pensa assim, não, agora eu tenho que elevar um tom à minha voz e eu tenho que franzir a minha sobrancelha para poder dar determinada ideia ao meu ouvinte. Ao contrário, a gente simplesmente faz. E é esse inconsciente que simplesmente nos faz realizar uma ação que é o grande objeto da teoria da interpretação diltainiana. Ou seja, se consequentemente aquilo que nós fazemos não é 100% do nosso controle, Dilthey está preocupado em entender a nossa mente e entender como a nossa mente é capaz de criar obras. Dilthey, entretanto, comunga do mesmo problema que Schleiermacher. Ele reduz todo o processo de interpretação a textos, a estruturas linguísticas, a palavras, orações, frases, parágrafos, etc. Então, na realidade, Dilthey, quando ele busca compreender um determinado texto, ele diz para nós que só é possível entender esse texto através agora não apenas da biografia de seu autor, mas de um estudo sociológico mais amplo que coloque o seu autor em um determinado contexto histórico. Então, consequentemente, Dilthey afirma para nós que todo autor padece de um determinismo social. Ou seja, nós somos produtos de um meio. Nós somos produtos de um meio de tal modo, de tal gravidade, que nós não temos controle sobre esse meio. O meio nos forma e não nós formamos o meio. Nós somos moldados por esse meio em vez de moldarmos o nosso ambiente. Como consequência, Dilthey diz para nós, todo mundo que vivenciou um determinado acontecimento foi imprimido por esse acontecimento. E esse acontecimento forneceu em nossa psique determinadas condutas, determinados pensamentos, determinados resultados. O que ele imagina então? Se eu estou lendo um determinado texto, eu tenho que conhecer o autor, eu tenho que conhecer a sua biografia, mas eu tenho que conhecer também o seu contexto de vida, o seu universo histórico-social. É através desse histórico e é através de uma leitura comparada de outros autores que nós vamos ser capazes de compreender aquele determinado sujeito particular. Dilthey fala então que cada um de nós comunga, já que a gente vive em um determinado momento temporal comum, de experiências históricas comuns. E são essas experiências que vão permitir comparações ao intérprete e que esse intérprete estabeleça sentido em todos os nossos textos de uma maneira costurada. Perceba novamente, Dilthey está revelando para nós que a nossa mente precisa de um conjunto de saberes que nós nem sabemos que temos para, consequentemente, produzirmos sentido. Dilthey, pela primeira vez, ele vai usar uma expressão diferente do seu sentido coloquial. Dilthey dirá para nós que todo ser humano é um ser dotado de pré-espaço conceitos. Ou seja, eu não estou dizendo que os preconceitos diltheynianos são sinônimos de deboche, de escárnio. Não. Dilthey está dizendo o seguinte, ninguém é uma mesa em branco, ninguém é uma tábua rasa, ninguém é vazio. Todos nós temos, por força do nosso ambiente, determinados saberes que nós nem temos consciência desses saberes. Esses saberes estão na nossa cultura, estão na nossa psique e nós só lançamos mão desses saberes quando assim for necessário. Permita-me, mais uma vez, ilustrar a minha fala com um exemplo histórico. Todos vocês devem já ter ouvido falar do famoso navegador
e aventureiro italiano Marco Polo. Marco Polo, ele, como grande descobridor, ele foi contratado pela coroa espanhola para buscar um novo caminho para as Índias. No curso das suas aventuras, Marco Polo trará para o Ocidente várias descobertas. Descobertas essas que vão desde do macarrão, da pólvora, a N outros elementos. Mas, logo em sua primeira viagem, Marco Polo redigiu uma carta para a coroa espanhola contando o seu primeiro sucesso. Ou seja, Marco Polo escreve à coroa assim que ele consegue, supostamente, após desvencilhar-se de uma grande tempestade, circundando a costa africana, chegar naquilo que ele vai denominar de Índias. Ou seja, as Índias não são necessariamente o território geográfico do país Índia hoje. As Índias eram um determinado território que havia no imaginário do europeu antigo, em que haveria uma rota de comércio alternativa, uma abundância de produtos, uma grande variedade de animais e que, consequentemente, ali estaria todo o problema para as rotas de navegação travadas exatamente pelos conflitos no Oriente Médio. Marco Polo, entretanto, para grande surpresa da coroa, ele escreve de uma maneira poética. Esse texto está disponível. Vocês conseguem, por exemplo, localizá-lo na internet em diferentes traduções, tanto o seu original italiano, quanto inglês, quanto espanhol, quanto francês e até mesmo português. E a abertura da carta, como toda carta medieval, é uma exaltação à coroa. Então, depois de Marco Polo vangloriar aí, as grandezas da coroa espanhola, ele inicia uma narrativa. Uma narrativa que diz para nós basicamente o seguinte: Majestade, a Espanha é realmente um país abençoado. A Espanha realmente tem Deus a seu favor. E esse Deus, que protege a Espanha, que nos protege, é tão benevolente que vai nos agraciar com a possibilidade de atingirmos as Índias. Contudo, Deus é tão magnânimo que, mais do que nos conduzir às Índias, permite agora que nós sejamos capazes de descobrir que as Índias nada mais são do que o Éden, o paraíso. E, Majestade, eu, Marco Polo, em nome da coroa espanhola, em nome de Deus, digo, eu cheguei ao paraíso. Ou seja, o mesmo paraíso descrito na Bíblia, vai dizer Marco Polo. Bom, vocês podem estar pensando o seguinte: como assim? Marco Polo endoidou? Como assim ele chegou no paraíso? Ou seja, o mesmo paraíso da onde Adão e Eva teria sido expulso. E ele tenta provar. Provar como? Ele diz: Excelência, primeira prova. Há uma abundância vegetal e animal que não existe na Europa, tal qual descrito nas Escrituras. Segunda prova, o clima aqui é ótimo, é sempre quente, úmido. Há sinais de uma terra absurdamente fértil, absurdamente fecunda. 3. E essa é a prova mais contundente. Eu, Marco Polo, consegui avistar e capturar uma figura que as nossas lendas dizem mágica extinta. E bom, se essa figura mágica extinta não existe mais na Europa, ela só está aqui, significa que aqui é o Éden. E que figura mágica é essa narrada por Marco Polo? Marco Polo diz: eu capturei um unicórnio. Bom, peraí, como assim, Flávio? É, isso mesmo. A carta de Marco Polo, ele diz: eu capturei um unicórnio. Bom, como é que Marco Polo chegou nessa conclusão? Algum europeu
em algum momento, já havia visto, testemunhado sensorialmente um unicórnio? Não. Mas havia um consenso em pinturas, em textos e nas lendas que o unicórnio era um animal quadrúpede, com pelo, rabo e um chifre na cabeça. Bom, quando Marco Polo, consequentemente, no curso do seu caminho para as Índias, ele se depara com esse ser, ele tem exatamente esses preconceitos. Ou seja, qualquer animal que seja, então, peludo, com chifre e, consequentemente, quadrúpede, só pode ser um unicórnio. Meus amigos, o que na realidade Marco Polo viu? Marco Polo avistou pela primeira vez um rinoceronte. Entretanto, como quem nunca viu um rinoceronte poderá batizar a criatura de tal forma? Marco Polo, então, usou os conceitos prévios previstos no seu inconsciente e leu a realidade física através deles. O que na realidade ele encontrou, então? Uma tentativa de adequar o seu contexto, as suas lendas, àquela criatura nova. Então, para ele, o rinoceronte era quadrúpede, peludo e com um chifre na cabeça. Logo, só poderia ser um unicórnio. Mas a carta termina com um desalento. Marco Polo diz: o unicórnio não era como nós pensávamos. O unicórnio não era gracioso, não era inteligente. É um bicho bruto. É um bicho que, na tentativa de capturá-lo, matou 3 homens meus. Mas Deus está do nosso lado e nós conseguimos capturar, enjaular o rinoceronte e ele está sendo enviado para a Vossa Majestade. É isso que Dilthey chama de preconceitos, meus alunos. Ou seja, Dilthey está dizendo para nós que todos nós temos algo. E se nós nos depararmos com algo que nós não conhecemos, nós vamos lançar esses preconceitos para dentro da nossa interpretação. Da mesma forma é o autor. Ou seja, conhecer um texto exige de nós conhecer o inconsciente do nosso autor. O que Dilthey nos exige é o trabalho de um psicólogo. Um psicólogo que, na teoria freudiana, é um cientista. A gente pode dizer que, diferentemente da interpretação de Schleiermacher, que pregava uma interpretação conversacional, dialogal, como se o intérprete conversasse com o autor e esse autor nos contasse a sua intenção, o intérprete em Dilthey é um cientista, é um psicólogo, que tem que arrancar de dentro do inconsciente do autor a verdade, a sua intencionalidade oculta, o seu inconsciente. Por meio dessa metodologia, e percebam, a metodologia freudiana é médica, é empírica, seria possível transportar para as ciências humanas. E por meio disso, o cientista hermeneuta, o cientista psicólogo, destranca aquilo que o autor gostaria de nos dizer. Com isso, Dilthey mune a hermenêutica filosófica de um método médico, um método das ciências naturais, um método repetível, um método que qualquer intérprete poderia manejá-lo e, se manejá-lo, alcançaria os confins do inconsciente do autor. Contudo, a interpretação feita por Dilthey não é isenta de críticas. Um autor da contemporaneidade, talvez um dos mais importantes críticos literários da humanidade, um autor da Universidade de Oxford, chamado Harold Bloom, ele alega que a teoria diltheyniana ela peca por uma falha fundamental. No momento em que nós inserimos o autor no seu contexto, nós nivelamos o autor por baixo. Ou seja, Bloom diz, a teoria de Dilthey, ela não consegue pensar o problema do autor que é um gênio, o autor que está além do seu tempo, além do seu contexto. Bloom, por exemplo, traz a figura de Leonardo da Vinci. Ou seja, se eu pegasse a pintura, os desenhos, os esquemas,
os projetos de Leonardo da Vinci e tentasse colocar isso no tempo dos outros autores renascentistas, eu provavelmente concluiria que Da Vinci é tudo menos um gênio e, mais possivelmente, um louco. Ou seja, aqueles desenhos são frutos de uma ilusão, de um delírio que acredita que o homem pode construir uma máquina voadora, por exemplo. Ora, no curso do movimento histórico em que Da Vinci está situado, voar era literalmente para os pássaros ou para os anjos. O homem voar só poderia ser ideia de um doido. Se nós, consequentemente, aplicássemos de Iltai a figura de Da Vinci, nós mataríamos a genialidade de Da Vinci. Nós mataríamos a genialidade de determinados autores. É exatamente essa ideia que, por exemplo, poderia ser aplicada para outros grandes autores. Shakespeare, Camões, poderíamos pensar também em Cervantes, Tolstói, Dostoiévski, Machado de Assis e N autores que se mostraram além. Ou seja, percebam que necessariamente a tentativa de prender o texto à pessoa do seu autor não consegue nos fornecer um critério, um método suficiente para desenvolvermos uma teoria da interpretação. É aí que a teoria hermenêutica necessita se desenvolver. A teoria hermenêutica necessita expandir os seus horizontes. Bom, como isso vai acontecer? Os horizontes hermenêuticos precisam agora recolocar o problema da linguagem humana.